tema base desta palestra é a reconciliação, para nós podermos ponderar durante o período que aqui estivermos e depois, ao longo da nossa caminhada, pelo menos até casa, se precisamos de nos reconciliar com alguém. Ou se está tudo bem já, não há desafetos, não há problemas connosco mesmo, com ninguém, que estamos, então estaremos espíritos puros, já todos os anos praticamente. Não é? É, mas para lá caminhamos. E ninguém tem dúvidas que Deus se comunica connosco a todo instante. Ele está presente em tudo, é omnipresente, omnisciente, Ele é tudo. Um dia destes, eu geralmente nas minhas palestras dou alguns exemplos da minha vida, como quem já me conhece sabe um bocadinho que é assim. Eu li uma mensagem, poderá ter sido até no Facebook, acredito que possa ter sido, ou não. Uma mensagem que dizia que dentro de cada adulto difícil existe escondida uma criança ferida. Quantos adultos estão aqui? Podem já não ser adultos difíceis e então nenhum de vocês terá dentro uma criança ferida. Eu naquela altura olhei para aquela frase e questionei-me a mim mesma se a minha criança interior tinha feridas, porque temos uma criança dentro de nós, dizemos sempre, não é? Ela é brincalhona, adora fazer coisas. Será que a minha criança interior tinha feridas? Isto significa dizer que me reconheço como um adulto difícil, ou seja, que muitas vezes entro em desequilíbrio. Nessa altura ia a conduzir e apanhei, não apanhei assim com um castrime, né? Mas apanhei uma das muitas feridas que a minha criança interior tem muitas. Uma ferida que eu denominei carência afetiva. E voltei ao tempo de criança, lá muito atrás. Procurei um momento em que essa carência teve o seu início, ou pelo menos que eu me lembrasse. E aí eu pensei num grande homem, que vou falar dele outra vez aqui hoje, no meu pai. O meu pai emigrou para a França antes de eu nascer, foi assalto para a França. Regressou pela primeira vez a Portugal 3 anos depois. Eu já falava e tinha necessidade de um pai. Os meus pais eram os pais das minhas amigas. E eu recusei-o como pai. Dizia tio não, já falava e não o queria como tio. Não recordo se ele me tentou abraçar ou pegar ao colo alguma vez. Deve tê-lo feito, sim, mas eu não deixava. Mas eu marquei esse relacionamento com o meu pai, com uma dor que criou a ferida, a tal carência afetiva. E nesse mesmo dia partilhei esta descoberta com 2 irmãs maravilhosas, irmãs de caminho, e uma delas, amorosamente, não fala de outra forma, disse-me: Fátima, ao tempo que frequenta o centro, já deveria ter aprendido que o seu pai não tem culpa nenhuma dessa ferida. Um ser espiritualizado não culpa o outro pelas suas dores ou pelas suas feridas. E ficámos por aqui. Aí, frequento o centro há 10 anos e interroguei-me qual o ensinamento que eu ainda não tinha aprendido na doutrina, que estudo e sigo, se estava a culpar um homem, aquele que me deu tudo o que pôde, que me amou como conseguia, fez o melhor que podia, o homem que permitiu que eu reencarnasse e viesse experienciar mais uma vivência corpórea. Que culpa tinha ele das minhas feridas? Ou tem? Que mal me havia causado? E aí eu senti uma nova dor, um novo aperto. E confesso-vos que chorei, e eu não sou muito de chorar. Chorei, até perceber que não era assim que se limpava. É evidente, e não foi por acaso que nesse dia se falou no GEAC,
foi no GEAC em Ovar que se falou, pela primeira vez num projeto que ainda agora aqui foi falado novamente, que na altura era um projeto em construção, agora já está um projeto em andamento e em repetição, a libertação dos jardins secretos da nossa alma. Tudo tem um sentido. Falámos um pouco do projeto e eu entendi, apesar de não entender ainda muito bem, que a cura das feridas da minha criança interior passaria pela reconciliação comigo mesma, entrando nos jardins secretos da minha alma, pela reconciliação com a minha família e, sobretudo, pela reconciliação com Deus. Porque Deus é tudo. Porque todos nós temos algo a reconciliar em nós. Todos trazemos ainda algo fragmentado nos nossos corações que necessita ser curado, que necessita encontrar uma maior totalidade. É importante este movimento na vida. É importante hoje nós encontrarmos o nosso ser inteiro, o nosso ser integral de que tanto fala Divaldo Pereira Franco. Tantas vezes procuramos a perfeição e queremos nos aperfeiçoar e mostrar que somos perfeitos, mas a perfeição não é possível ainda entre nós porque somos seres que habitamos um mundo de provas e expiações. Nós somos, assim, seres naturalmente imperfeitos. E essa imperfeição que nos habita e é natural, faz que continuemos em busca da evolução. Isso sim. Portanto, aquilo que nós estamos em busca neste momento, não é a perfeição, é a plenitude, a integridade. E o que é a plenitude ou a integridade? Plenitude é estar na plena consciência de nós mesmos, do autoconhecimento, saber quem somos e aceitar-nos tal como somos. Um autoconhecimento que nos permite olhar para a luz e para a sombra, para a nossa luz e para a nossa sombra, para o belo e para o feio que há em nós, porque temos ainda todos resquícios de tudo isso. E despertar o autodomínio, a autossuperação, ou seja, a capacidade de dar um passo mais além na direção do objetivo que nos está proposto, que é a evolução contínua, conforme a doutrina espírita nos convida a realizar. Então, estado de plenitude é um estado de autoaceitação. Eu aceito-me, eu sou assim e sou o melhor de mim neste momento. Imbuído e impregnado por um esforço constante de superação para melhorar. O estado de plenitude é o estado de percepção ampliada de nós mesmos, aquele estado de seguirmos sempre mais para além, melhorando. Essa plenitude, esse ser integral, nós vamos buscá-lo à reconciliação. E quem melhor do que Jesus, mestre no amor, nos poderia exemplificar e deixar passagens da sua vida, as orientações para alcançarmos esse ser integral, essa plenitude. Quem melhor? Encontramos essas diretrizes num texto muito simples, que é a parábola do filho pródigo. Na verdade, deveria chamar-se a parábola dos dois filhos, porque não se fala de um filho pródigo, mas de dois. Ou, como diz Haroldo Dutra Dias, a parábola do pai pródigo. Um pai pródigo de amor. Pródigo significa esbanjador, perdulário, e no sentido mais belo do amor, Deus inunda tudo e todos com amor. Porque Ele é amor. Deus é perdulário no amor. Ele é pura e simplesmente amor. Então, a única coisa que nos pode dar aos filhos que somos é amor. Esta parábola conta-nos a história de um homem cujo filho, o mais novo, naquela altura, cansado da vida, cansado de estar mergulhado no pai, de se mover no pai, de não ter privacidade, de ver o pai sempre a interferir na sua vida, vai ter com o pai e solicita a parte da herança que lhe compete, ou que ele julgava que lhe competia, porque as heranças, veremos se elas pertencem a alguém. Ele insiste,
O pai termina por lhe dar aquela parte da herança, divide tudo o que tem entre ele e o outro irmão, dá a este irmão mais novo aquilo que lhe cabia, e então, o que é que ele faz com a herança que o pai lhe dá? Ele vai afastar-se da casa do pai, vai embora, vai viver dissolutamente, vai esbanjar, vai desperdiçar as propriedades que tinha, e tudo o que vem a nós sem ser com esforço, gasta-se depressa. E depressa ele chega a um estado em que não tem mais nada. Acabou-se, a herança acabou-se. Ele não tem amigos, ele não tem recursos, ele não tem dinheiro, não tem mais nada. Ele está só. E naquele estado, quando já se encontra só, diz o Evangelho, que ainda o orgulho aqui estava latente, ele muda-se para um país vizinho e vai empregar-se num local onde se cuidava de porcos. Vai ser ele o responsável pela pocilga, vai ser ele que tem que dar comida e tratar dos porcos. E não nos podemos esquecer que Jesus, à data, estava no Oriente, entre os judeus, que o porco, para eles, não comem carne de porco, e os porcos é o animal mais nojento, mais porco mesmo, que se pode imaginar. Mas também era a fome, porque naquela altura houve uma grande necessidade e miséria na região para onde ele tinha ido tratar da pocilga, que ele começa a disputar com os porcos a própria lavagem. Primeiro comia ele a lavagem e o que restava depois é que ele dava aos porcos. Então aí, nesse instante, acontece algo de intrigante a este homem. Nesse momento ele lembra-se que na casa do pai, o menor dos jornaleiros, aqueles que trabalhavam à jorna, ao dia, era tratado com dignidade, que tinha tudo o que necessitava e o que precisava. Então, naquele momento ele diz para si mesmo: eu coloquei-me nesta situação, eu sou responsável pelo estado em que me encontro, eu afastei-me da casa paterna, eu vou voltar. E se o meu pai não me aceitar na condição de filho, ele empregar-me-á na sua seara e eu serei um dos seus trabalhadores. Porque ele sabia que mesmo tratado e acolhido como trabalhador, seria tratado com dignidade. Ele conhecia o pai que tinha. E ele assim fez. Começou a palmilhar o caminho de volta, o mesmo que ele havia descido, esbanjando indissolutamente, como diz o Evangelho, e aos poucos ele vai retornando, vai visitando as mesmas paisagens, agora no regresso, as paisagens que viu quando se afastou, vai passar por pessoas que magoou quando, pelo caminho, ia a esbanjar, e quando chega perto da casa do pai, este pai já o esperava na beira do caminho. O pai olha, adianta-se, corre até ele, vê a situação de enorme necessidade em que ele se encontra e manda aos servos que lhe tragam roupas novas, coloca-lhe o anel de reconhecimento familiar no dedo, calça-lhe sandálias nos pés e manda matar um novilho cevado. O novilho cevado era o novilho mais gordo do rebanho. Vai fazer-se uma festa. Vai fazer-se uma festa, sim. Porque aquele homem estava perdido e encontrou-se. Ele estava ausente e voltou. Estava fora e agora está de regresso a casa. E vai ser aqui que nós vamos conhecer o segundo filho. A parábola não fala muito e também, geralmente, quando se analisa esta parábola, não perdemos muito tempo a analisar o segundo filho. Ao cair da tarde, o filho mais velho, que havia ficado em casa do pai, também com parte da herança, não é? Volta do trabalho nas terras e encontra uma festa que não estava preparada nem programada. Pelo menos ele achava que não estava, porque ele fazia tudo com o pai, ele estava na casa com o pai, e chamou um servo à parte, para não passar vergonha, não é? Para não entrar na festa e perguntar o que é que se passa aqui, e pergunta-lhe que festa era aquela. Como se ele se tivesse esquecido que haviam planeado alguma coisa para aquele dia. Então o servo disse que se tratava do seu irmão, que tinha voltado em determinada situação, sem nada, descalço, faminto. Naquele momento,
o irmão mais velho, recusa-se a entrar dentro de casa. Ele não entra. Quando sabe que é uma festa para o irmão, que voltou, ele recusou-se a entrar. E o pai misericordioso sai para ver qual era o motivo daquele movimento psicológico no coração daquele filho que tinha estado sempre com ele e pergunta-lhe o que é que está a acontecer para ele não querer entrar. E então ele diz: pai, eu sempre estive aqui com o senhor nunca mandou matar nem um cabritinho. No entanto, esse sai, volta em frangalhos, todo despedaçado, e o senhor recebe-o com pompa e circunstância e manda fazer uma festa, matando um novilho cevado. Como ele se continuava a recusar a entrar, o pai dá-lhe uma lição permanente e magnífica, dizendo: meu filho, o que te importa a ti se eu sou bom? O que é que tem a ver a minha ligação e a minha relação com o teu irmão com a relação que eu tenho contigo? O que é que tem a ver? Tenho uma relação com o teu irmão, tenho outra contigo. O teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e encontrou-se. Estava ausente e voltou. Então é justo que celebremos. Tu sempre estiveste aqui comigo. Tudo o que é meu é teu. Nunca te faltou nada e tudo o que é meu é teu. Esta é a intervenção magnífica que o pai faz quando o filho se recusa a entrar. Esta história que Jesus conta, nutrida, impregnada de uma angústia psicológica muito grande, porque tem, é um símbolo do nosso movimento de desconexão, de desligamento, de insuficiência de reconexão e de reencontro com a fonte, com o Pai, com Deus. Nós, como filhos, somos todos filhos pródigos. O texto mostra todas as etapas do nosso movimento interior. Então, vamos começar por analisar o comportamento do segundo filho. Vocês acham que este segundo filho, ele era um bom filho? Ele era amigo do pai? E ele ficou lá, ficou. E ele ficou por ser amigo, por querer cuidar do pai, por querer ajudá-lo? Será que ficou? Nós, aparentemente, pensamos, sim, ele não quis, pronto, recebeu a parte que lhe cabia, o pai deu-lhe, não é? E ele ficou ali, mas ficou a cuidar do pai. O segundo filho, como refere Joana de Ângelos, é tão rebelde como o primeiro. A diferença é que o primeiro saiu de casa, teve a ousadia de pedir ao pai aquilo que ele julgava que lhe pertencia e de gastar aquilo que facilmente recebera. O segundo filho não faz este movimento de afronta ao pai. Ele fica em casa. No entanto, ele, diz a parábola também, que também recebe a parte que lhe pertence. E não consta na parábola que ele tenha devolvido essa parte do pai e tenha dito: não, isso é teu, pai, ficamos aqui os dois, vamos cuidar do que sobrou, não é? Deste ao meu irmão, vamos cuidar e um dia poderá vir a ser meu. Não, ele não devolveu ao pai, recebeu a parte dele e ficou com ele. Mas ficou em casa do pai. E como é que ele fica em casa? Com que postura é que ele fica ali? Ele fica em casa porque respeita o pai? Nesta parábola, o pai representa Deus. Representa o Senhor, representa a fonte. Enquanto os filhos representam todos nós, a humanidade. Ele fica em casa porque ama o pai? Não. A reação dele diante do irmão mostra claramente que ele fica em casa porque tem uma expectativa. E essa expectativa é de que ele, sendo fiel, fazendo aquilo que agradasse ao pai, recebesse reconhecimento do pai pela sua fidelidade e saísse beneficiado. No fundo, este segundo irmão sente-se superior ao primeiro e tenta demonstrar isso ao pai e atrair favores especiais do Criador, manifestando uma pretensa superioridade de fidelidade. Essa ideia de que para receber os favores do pai eu preciso de mostrar fidelidade e que eu sou fiel ou sou superior ao infiel é exatamente a ilusão do orgulho que tem feito a maioria de nós, religiosos de qualquer denominação, cairmos sucessivamente ao longo das nossas reencarnações e ao longo de qualquer experiência evolutiva.
Porque quantas pessoas religiosas em humanidade ainda pensam assim? Para que Deus me favoreça, eu tenho que corresponder-lhe no sentido de fazer as vontades, fazer a vontade de Deus. Então a relação com Deus não se trata de uma relação de pai e filho, uma relação de amor, trata-se de uma relação comercial. Eu dou-lhe, ele dá-lhe. Quanto mais eu der, mais ele me dá. Eu dou algo a Deus, eu rebaixo a minha condição humana de necessitado e recebo à medida que eu dou. Isto, meus irmãos, é diminuir a grandeza do Criador infinitamente. Porque o Pai do céu, o nosso Criador, está muito acima dos nossos caprichos, das nossas lutas, das nossas provocações, das nossas capacidades de feri-lo ou de provocá-lo. Alguns de vocês, pronto, e alguns de nós aqui presentes, poderemos já pensar assim, mas no Espiritismo nós já não temos isso, nós já não temos essa relação com Deus, essa relação de troca. Será que não? Na sequência de uma palestra que eu ouvi do Haroldo, ele explica que frequentemente nós dizemos no Espiritismo que é o merecimento, e é, que move a vida. Que nós recebemos de acordo com o nosso merecimento e que a vida nos vai dando de acordo com esse merecimento. E esse é um conhecimento derivado da lei da causa e do efeito, a que alguns chamamos também lei da ação e de reação, e que naturalmente é uma das leis divinas. Mas essa ideia de que nós recebemos de acordo com o nosso merecimento acaba por ser exatamente algo semelhante ao princípio que levou ao pensamento de atuação do segundo filho, aplicado dentro da ideia espírita. Na verdade, não é o merecimento que move a vida. O que move a nossa vida como espíritos que somos é a misericórdia do Criador. Nenhum de nós é amado por Deus porque mereça. Nós somos amados porque existimos. E Deus é amor incondicional que nos ama na exata maneira, tal e qual como nós somos, no exato lugar onde nos encontramos, na condição absoluta em que nós nos encontramos também. Porque o espírito que se encontra profundamente desviado, distanciado do bem, é igualmente amado como o espírito que está plenamente identificado com o Criador já nos espaços angélicos da vida. Porque o amor de Deus não depende da nossa contrapartida, não. O amor de Deus é gratuito, é infinito, é incondicional e, sobretudo, é misericordioso. E a lei da justiça, a lei da causa e do efeito, que estudamos dentro da doutrina espírita, não se aplica sem a misericórdia do Criador. Está sempre a misericórdia do Pai atrás de tudo aquilo que recebemos. O pai esperava que aquele segundo filho soubesse dessa verdade e diz-lhe: meu filho, porquê é que me estás a cobrar um cabrito quando tudo aquilo que eu tenho é teu? É o mesmo que perguntar para aquele filho: em que parte do caminho é que tu te desligaste de mim, deixaste de estar conectado, deixaste de perceber que tudo o que é meu é teu, que dentro desta casa és um herdeiro natural, como todos somos. Então, o pai pergunta ao segundo filho: meu filho, tudo o que é meu não é teu? Este segundo filho representa o comportamento psicológico de troca com a divindade, da humanização da presença divina e diminuição da grandeza do Criador. Porque ainda há muito pouco tempo, e eu lembro-me, via Deus como um ser humano, não é? Um ser humano, ou pelo menos uma figura humana de barbas, idoso, era assim que era retratado, que castigava ou dava benesses a quem se portasse bem ou portasse mal. Neste momento nós já percebemos que Deus é a suprema inteligência, é a causa primária de todas as coisas e que é também o infinito e condicional amor que estrutura e sustenta cada um de nós. Pensamos que foi o filho pródigo que se afastou, mas quem mais se afastou do pai, afinal, foi o mais velho, aquele que ficou em casa seguindo as regras. Porque quando ele chega e encontra a festa do perdão e da misericórdia, ele diz que não vai entrar. E era a festa do perdão.
Era a festa da misericórdia. Será que ele não tinha aprendido nada com o pai em relação a isso? Afinal, ele estava em casa só fisicamente, não estava em comunhão espiritual e amorosa com o pai. Não tenhamos dúvidas que cada um de nós é amado exatamente como está, como é. E que, efetivamente, através do merecimento que chega pela nossa atitude, através da nossa sintonia com a vida, através do campo vibratório que vamos criando, aí sim atraímos ou repulsamos oportunidades. E muitas vezes abrimos canal para aquilo que o amor traz, outras vezes repulsamos aquilo que o divino amor tem para nos oferecer. Mas somos nós, não é o Pai, é a conduta nossa. O merecimento não é assim pelo bom comportamento, mas pela sintonia vibratória que nos colocamos em função de um comportamento correto, da atitude que vem da alma, em sintonia com o alto e com o bem. Esta sintonia que nos permite obter aquilo que em consciência merecemos. É uma rendição interna, é um estado de entrega, é um estado de integridade que nos permite dizer: Senhor, seja feita em mim a tua vontade. É esta a sintonia vibratória. Nesta sintonia vibracional nós já sabemos e já dizemos: Pai, eu não quero mais crer, eu só quero crer contigo, só quero crer em ti, eu só quero crer com a tua vontade, eu só quero crer aquilo que tu queres para mim. Então, Pai, ensina-me a crer contigo, protege-me de mim mesmo, a fim de que eu não te impeça de realizar a obra de amor na minha vida, porque, Pai, eu sei que tu me amas desde sempre. E se assim já fosse, se assim estivéssemos, se entregássemos ao Pai quem somos, a condução da nossa vida, tudo o que temos, de bom e de menos bom, os nossos corações se abrissem para o amor incondicional divino, dentro de nós aprendêssemos a louvar e aproveitar tudo aquilo que o Pai nos oferece, estaríamos certamente com uma felicidade e uma alegria muito maior do que temos quando começamos a pensar no que andamos a fazer. A lição que o segundo filho nos traz é a da reconciliação com a sua natureza divina, com o Pai que está em nós, com o facto de ser filho e ser filho incondicionalmente amado. Já o primeiro filho, aquele que vai embora, representa todos os movimentos clássicos da rebeldia, da insuficiência e do retorno. Como é que sabemos que aquele filho está verdadeiramente desconectado do Pai? O que é que ele fala? O que é que ele faz? Qual é a postura dele que nos mostra que esse filho verdadeiramente não respeita o Pai? Aquele a quem chamamos o filho pródigo. Aparentemente, ele é só um filho que pede uma herança. Parece simples, mas na verdade ele é um filho profundamente desrespeitoso para com o Pai. Porquê? Porque aquele filho exige, ele não pede, ele exige. O Evangelho é muito claro e diz-nos, ele exige a herança do Pai. Ora, se formos a ver, só exige quem se sente superior, só exige quem acha que tem direito, só exige quem pode dar voz de comando, só exige quem tem condições de mandar em algo ou em alguém, ou não é? Eu, se não tiver um ascendente sobre determinada pessoa, não lhe vou exigir nada. Aquele filho exige do pai. Isto significa que ele não o respeita, ele sente-se superior, ele acha que quem o deve servir é o pai e não ele ser ele a servir o pai. Quantos de nós, o tempo todo, ficamos ainda dando ordens a Deus sobre o que queremos que Ele faça nas nossas vidas? E pensem e vejam se não é verdade. Uma boa parte, eu agora vou falar das minhas, não é? Das minhas preces, são preces infantis, que na verdade são mais uma lista de ordens que se tenta dar a um servidor espiritual a quem dizemos: serve-me desta maneira, dá-me isto, arranja-me aquilo, dá para o meu filho, para a minha sogra, dá.
do que um filho dizendo ao pai: Senhor, mostra-me os caminhos, conduz-me por tua vontade, conduz-me por tua força amorosa e educativa. Porque, meus irmãos, Deus não precisa que lhe digamos o que nós precisamos. E nós sabemos que Deus conhece-nos, a cada um que aqui está, e a todos os outros filhos, melhor do que nós nos conhecemos. Portanto, Ele sabe aquilo que precisamos. É interessante pensar o que o filho exige. E vocês já viram, este filho exige uma herança. Mas há que terem atenção que a herança não é um direito do filho. E eu vejo isto muito na minha situação profissional, inventários e mais inventários, e partilhas e guerras e situações pelas heranças. Mas as heranças não são direitos de um filho. Herança é um presente que os pais dão aos filhos, como uma forma amorosa de lhes facilitar a vida. É um presente. A herança traz em si uma mensagem sempre que é: na herança os pais estão a dizer aos filhos: tens aqui e fica aqui o fruto dos nossos sacrifícios, para que a tua vida comece mais tranquila e mais ancorada do que a minha. E porque ela é mais fácil e tranquila, a tua obrigação de ir mais longe também será maior, porque tens já um ponto de partida de avanço em relação àquilo que eu tinha quando comecei. A herança é um movimento que cada geração faz para a vida ser mais fácil para a geração posterior, para que esta geração possa ir mais longe e não porque seja uma geração especial. E digo-vos que filhos de pais vivos que disputam a herança dos pais querem inconscientemente, eu acredito, matar os pais. E filhos de pais já desencarnados que brigam pelas heranças não têm respeito nenhum por quem já partiu. Então, qual é o dever, qual é que deve ser a nossa postura perante a herança? É recebê-la como um presente, é um legado, com honra e gratidão, assim como tudo o que nós precisamos de receber dos pais, que é com honra, com gratidão. Estes são os princípios básicos da relação entre filhos e pais. O filho pródigo não tem esta ligação e esta atitude para com o pai. Ele gasta a herança, não lhe dá valor, e é sempre assim, geralmente é assim. Aquilo que nós não recebemos numa postura de honra e de gratidão, desperdiçamos. Aquilo que nós não valorizamos na postura adequada, deixamos ir e acabamos por perder. Na verdade, o filho pródigo traz um vazio interior enorme, porque está desconectado do pai, não está reconciliado com Deus, está apartado do Criador. Traz um vazio interior tão grande que ele tenta preencher esse vazio através dos prazeres, porque ainda somos seres muito ligados aos instintos e aos prazeres, e o prazer funciona como uma anestesia, distrai-nos da dor. Quantas pessoas têm no consumo do álcool, de drogas, até de pornografia na internet, jogos eletrónicos e outras fontes rápidas de prazer, como anestésicos da sua dor para fugir da angústia, da ansiedade, para não lidar ou encarar os conflitos interiores, aquela necessidade de trabalhar em si mesmo, e procuram rapidamente um prazer para se anestesiar. Quantos, mas quantos, mas quantos? Então, a parábola do filho pródigo é um convite da vida para que encontremos a verdadeira fonte. E a verdadeira fonte está dentro de nós, na conexão com o espaço, um lugar sagrado, com o Deus que habita a nossa intimidade. O filho pródigo gastou a herança e vai chegar ao momento em que ele não tem nada, ele fica sem anestésicos e então a dor toma conta da vida dele. Diante desse vazio em que se encontra, ele vai tomar uma atitude. Apesar de que a atitude dele aqui ainda continua a ser de rebeldia, porque em vez de voltar nessa altura, quando vê que já está só e que não tem mais nada, para a casa do pai, ele ainda se muda, tenta se afastar ainda mais para um país vizinho. Vai ainda para mais distante de si mesmo,
na tentativa vã de conseguir subsistir desligado do Pai, da fonte. Este é um movimento que acontece com alguns de nós várias vezes, que ao invés de procurarmos ajuda, de fazermos um tratamento espiritual, de tomarmos passe, de lermos um bom livro, de decidirmos pela reforma íntima, de mudar de postura, de empreender uma resolução curativa, de buscar um tratamento médico ou um tratamento psicológico, ao invés de tomarmos uma decisão por nós e para o nosso bem, afastamos-nos ainda mais de nós mesmos, fechando-nos dentro dos espaços vazios do nosso coração. E aí vem a depressão, a angústia e tudo mais. Nesse país vizinho ele vai cuidar de porcos, que é uma representação, a figura, o uso do termo porcos, dos instintos animais, porque é isso a que ele se reduz. Ele reduz-se aos seus instintos animais e está ali disputando a lavagem com os porcos. Os porcos representam o espaço de animalidade que há dentro de cada um de nós. E quando o espírito entra na rebeldia, como a do filho pródigo, e neutraliza as potencialidades conscientes, como a sua capacidade de trabalho, de realização, de transformação, de elaboração e das emoções, das suas feridas, o espírito reduz-se aos impulsos automatizados. E aí vem à tona os impulsos animalizados da agressividade, da violência, do desrespeito e muitos outros. Mas, quando o filho pródigo está lá embaixo, no fundo do poço, profundamente e plenamente angustiado, não nos podemos esquecer que mesmo no fundo do poço, também o Pai está, porque o Pai está em todo o lugar. E aí há um insight que acontece no seu cérebro, na sua maneira de ver a vida. E naquele instante ele lembra-se que na casa do Pai o menor dos jornaleiros era tratado com dignidade. E foi a lembrança da dignidade, de querer voltar a sentir-se digno, que o fez mudar de sintonia, que fez alterar o padrão vibratório do seu coração e da sua alma. E é exatamente isso que é o grande movimento curativo, ou seja, é experienciar a dignidade. Porque quando nos sentimos dignos e respeitados perante qualquer pessoa, sentimos um impulso de cura em nós. Quando nós proporcionamos o sentimento de dignidade para outra pessoa, essa pessoa sente-se também motivada a encontrar o melhor dentro de si. Porque a dignidade é o respeito aliada ao amor. Naquele instante, aquele homem lembra-se que na casa do pai, todos os empregados que não tinham o status de filho, eram tratados com dignidade, tinham respeito e tinham amor. E então ele diz para si mesmo: eu sou responsável pelo que estou a passar, eu coloquei-me neste estado. Vejam que ele poderia, como eu fiz, ter projetado a culpa dele em qualquer outra pessoa, não é? Ir para trás, e foi o pai que, por qualquer motivo, é que teve culpa dele seguir este caminho. Mas não, ele poderia até acreditar-se vítima da vida, vítima disto ou daquilo, como tantas vezes nós fazemos. A culpa é do marido, a culpa é do filho, é da esposa, dos filhos, a culpa é de Deus tantas vezes, sem assumirmos a nossa responsabilidade. Mas ele olha para ele mesmo e diz: eu coloquei-me neste estado. Ele reconcilia-se consigo e naquele instante, ao aceitar que ele é que é o responsável, ao invés de ir pela via do remorso, que é orgulhosa e não permite ao ser continuar nem recomeçar, ele escolheu a via do arrependimento. A via do arrependimento que é humilde, é um percurso, o caminho pela humildade. E o arrependimento faz-nos aceitar a nossa humanidade e perceber como somos, e somos assim, falíveis, frágeis ainda. E na nossa humanidade, o nosso arrependimento leva-nos avante para a reparação. Confrontados com dificuldades, todos nós, todos os dias, sejam de privação moral, de pobreza, sejam de sentimentos, de amores não correspondidos até, de viuvez precoce, de orfandade, a maioria de nós profere impropérios, reivindicamos a justiça divina que deveria abençoar-nos com a coroa dos eleitos,
concedendo-nos a oportunidade do lar, do corpo perfeito, da abundância material. E ainda, devido ao olhar cego que nós temos, porque a carne não nos deixa ver ainda de outra forma, não temos a visão completa da mestria divina. Mal podemos supor que todas as privações, aos olhos materiais, aquelas que nós vimos e que são muito depreciantes e torturantes, na verdade são caminhos estreitos que nos levarão ao adiantamento moral. E quando já estamos nesta fase de arrependimento, já não somos mais o que fomos ontem. Não queremos mais ser aquilo que éramos. Já tomámos a decisão curativa, mas ainda não conseguimos reparar plenamente aquilo que fizemos. Estamos a caminho e naturalmente encontraremos dentro de nós alguma angústia, alguma culpa, alguma dor. Ainda sentimos a pressão psíquica daqueles que são os nossos desafetos e que aguardam pacificação junto de nós. Ainda sentimos as vibrações daqueles que porventura foram vitimados por uma decisão nossa. É um estado natural de luta interior que requer de nós constância, decisão, muita perseverança no caminho do nosso desenvolvimento de reencontro connosco mesmo. No fundo do poço, o filho rebelde que tinha exigido do pai a herança tem a consciência de que o pai é misericórdia. Ele diz: eu vou voltar e o meu pai vai me receber. Se não me receber como filho, vai-me empregar como um dos seus assalariados. Vejam que perfeita consciência do amor incondicional divino este filho já tem. Ele não diz que o pai o vai punir, que o pai o vai rejeitar, porque ele não vê no pai as limitações humanas dele. Ele olha para o pai e vê amor, amor incondicional. E ele vai na direção desse amor, em busca do amor. E é essa a força que nos sustenta, a qualquer um de nós que aqui estamos, o amor do Pai, o amor de Deus. Este filho já regressa reconciliado consigo mesmo. Regressa sim, porque ele diz: eu volto tal como sou. Não preciso ser outro para me apresentar diante do Pai. Eu sou assim. O Pai conhece-me, para que é que eu hei de fingir que sou outra pessoa? Não, eu vou voltar tal como sou. Então voltou pelo mesmo caminho, volta pela dor, pelo caminho que lhe impõe a reparação de todos os estragos e destruições que causou a quem lesou quando foi embora, a quem magoou, a quem feriu, a quem usou e a quem difamou. Mas reparar erros é uma oportunidade para o espírito estar em paz consigo mesmo. E graças a Deus que temos essa oportunidade de os ir reparando. Reparamos os erros ao assumirmos os compromissos que firmamos antes de reencarnar. De vez em quando é bom relembrar os compromissos que firmamos no Ministério da Reencarnação antes de decidirmos reencarnar. Nós reparamos-nos em família, basicamente, na sociedade, no trabalho, nas reuniões com irmãos de ideal, mas impõe-se, primeiramente, a reconciliação com os pais. E porquê? Porque cada um dos nossos pais, o nosso pai e a nossa mãe, cada um deles foi um canal de vida. Foram escolhidos por Deus para serem um mecanismo de concepção de vida para nós reencarnarmos, para nós vivermos. E viver, apesar de às vezes pensarmos que não, porque é difícil e custa, mas viver é uma bênção enorme. A vida é um tesouro. Abençoemos, pois, os nossos pais. Para nós, espíritos já com algum conhecimento espiritual, sabemos que não depende como nossos pais foram conosco, ou como é que eles foram, mas sim é importante para nós vermos agora como é que nos comportamos diante deles. Porque nós não temos nada que perdoar aos pais, nada mesmo. Isso seria arrogância. Temos que nos reconciliar com eles, porque só atraímos para nós aquilo que precisávamos. E embora muitos de nós ainda achamos que fomos feridos, pouco amados, que recebemos pouco afeto dos nossos pais e que precisamos de lhe perdoar por alguma coisa, temos que entender que nós, e só nós, somos os autores de tudo aquilo que vivemos,
do que atraímos de acordo com o que semeamos. E aqui estava a explicação para a minha criança ferida, que eu tinha deixado passar neste ensinamento. Na verdade, eu passei com o meu pai e o meu pai passou comigo pelo que eu e ele programámos passar. Fui eu que escolhi passar por aquelas dificuldades na recepção e retribuição de afetos, certamente. Sem dúvida. Eu necessitaria daquela experiência e necessitava. Era eu quem precisava mais de sentir aquela carência afetiva. Ainda me pergunto porquê. A resposta poderá estar em vidas passadas, provavelmente em alguma ou em várias em que teria sido muito amada e pouco soube amar. A lei é assim e funciona assim. Os pais, meus irmãos, são o terreno que nos apresenta a Deus. Ninguém se liga a Deus, se conecta com o Pai, sem antes se curvar diante dos próprios pais. O filho pródigo chega e o pai já o espera pelo caminho. E este pai recebe-o com misericórdia. Não lhe aponta culpas, não lhe aponta dores, não diz que ele é um rebelde. Não, o pai ama-o profundamente. O pai também nos ama profundamente. Deus busca-nos apaixonadamente a cada segundo. Nós, os seus filhos pródigos. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele sai correndo na nossa direção, leva-nos ao colo, manda seres amigos acudirem-nos, apoiarem-nos, confortarem-nos. Assim, depende de cada um de nós reconciliar-se para ficar inteiro consigo mesmo, aceitando as nossas dores e as nossas lutas, curando nós, é que temos que ser nós, as feridas da nossa criança interior, amando essa criança ferida, pois as feridas da nossa criança são fruto da nossa semeadura e não obra de outrem. E como é que nos reconciliamos connosco mesmos? Parece tão simples. Pedindo ao Pai: Pai, auxilia-me, ensina-me a ver-me tal como eu sou. Pai, salva-me de mim mesmo, protege-me, auxilia-me a ver os outros também, com esses mesmos olhos de misericórdia que tu ostentas e que eu quero e posso ter um dia. E neste momento e nesta hora, sentindo o Pai do céu, o Senhor da vida, Deus em mim e em todos vós, que consigamos dizer-lhe: Pai, eu entrego-me ao teu amor. Guia-me. Mostra-me qual é a tua soberana e bondosa vontade para mim. E que seja sempre feita a tua vontade, na minha vida, no meu caminho, e não a minha. Que assim seja para mim, para todos os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e para toda a humanidade, porque somos todos filhos do mesmo Pai. E assim fica terminada esta exposição sobre a reconciliação. Obrigada por terem estado aí atentos.